E para a nossa meditação nessa oportunidade, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12, leitura dos versículos de 9 a 21. Romanos 12, do 9 ao 21. Nós procederemos de maneira alternada nessa primeira leitura do texto. Romanos 12, 9 ao 21, diz assim a palavra de Deus: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. No zelo, não sejais remisos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Feche seus olhos, vamos orar a Deus e direi que fale aos nossos corações. Santíssimo Deus, grandioso Pai, nós acabamos de ler a sua palavra. A mesma palavra que já abençoou muitas outras vidas, igrejas, famílias, países. Nesse instante, nós pedimos para que o seu Santo Espírito fale aos nossos corações. Nos capacite verdadeiramente a compreendermos o que o Senhor deseja de cada um de nós. Não permita, ó Pai, que nenhum de nós saiamos daqui sem sermos preenchidos pela porção da sua palavra. Nos capacite a compreendermos e praticarmos a sua vontade. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Não sei se você já assistiu, mas durante a década de 1990 havia um desenho muito famoso chamado Capitão Planeta. Era um desenho sensacional, que tinha por premissa a união de 5 elementos para formar um ser muito poderoso e ecologicamente correto. A união de terra, água, fogo, vento, ar e coração formava então o Capitão Planeta. Um super-herói formado para conscientizar as crianças, jovens e adolescentes a respeito da importância da ecologia, de cuidar da natureza e tudo mais. Em um episódio específico do Capitão Planeta, o poder do coração, o anel do coração, não pôde ser usado. E só com 4 elementos não se formava o Capitão Planeta, pelo menos não tão poderoso como ele era. E depois de muita reviravolta, aí sim é possível usar o poder do coração e formar o poderoso herói, o Capitão Planeta. Ele surge e diz a icônica frase que, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Essa frase traz esperança a todos e faz com que eles creiam que tudo vai se resolver. E de fato se resolve. E após resolver tudo, conscientizá-los a respeito da importância de cuidar das árvores, do meio ambiente e tudo mais, ele diz a eles: o poder é de vocês. E nessa oportunidade, meus irmãos, nós não vamos falar sobre o Capitão Planeta, não vamos falar sobre ecologia, mas vamos falar a respeito da importância do amor em nossas relações. Nós aprenderemos a importância de usarmos o nosso coração para nos unirmos verdadeiramente no corpo de Cristo, pois o poder está em nós, o poder de Deus está em nós. Nessa oportunidade, convido os irmãos a estarmos meditando acerca disso.
sobre o proceder do cristão dever ser em amor, através do amor. Nós vamos ver algumas características do amor na vida do cristão, o amor na vida de cada um de nós. A começar aqui, eu convido você a voltar seus olhos ao texto, nos versículos 9 a 12. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais inimigos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. A primeira característica, meus irmãos, do amor na vida cristã é que esse amor deve ser sincero, um amor totalmente sincero. A palavra sincero, ela tem origem na Roma antiga, onde se faziam vários vasos de cera. E esse vaso, através dessa cera, quando bem trabalhado, ele ficava bem transparente. Quanto mais bem trabalhado ele fosse, mais translúcido ele ficava, ao ponto de muitas vezes nem parecer que era feito de cera. E aí em latim, sincera, que quer dizer exatamente sincera. É através disso que nós temos essa expressão que é tão importante e nos ensina algo maravilhoso que o apóstolo Paulo trata nesses primeiros versículos. A importância do relacionamento cristão ser marcado pela autenticidade, pela verdade no tratamento uns com os outros, no relacionamento que nós temos com todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Mas antes que você pense que é demagogia e é muito fácil, amar as pessoas fora da nossa família, meus irmãos, não é fácil e não é fácil mesmo. Na maioria das vezes a gente se sente um pouquinho incomodado, enciumado, às vezes ataca o nosso ego, o nosso egoísmo, e nós achamos que não compensa muito e acabamos por não amar verdadeiramente. Sabedor disso, o apóstolo Paulo começa essa sessão explicando exatamente isso. Olha, vocês aprenderam que nós somos uma família e devemos nos amar como se fôssemos uma só família. Agora, através desse entendimento, ele começa a nos explicar que a vida cristã, o relacionamento cristão, deve ser totalmente sem fingimento, deve ser através da autenticidade, sem reserva, sem qualquer tipo de dificuldade em amar o próximo. Quando você compreende o contexto da época, fica muito fácil de entender de onde o apóstolo Paulo tira essa ideia de autenticidade, sinceridade, de fingimento no amor. Ele vai pegar emprestado a ideia dos dramas gregos deste período, onde os atores bem canastrões, eles pegavam a máscara e encenavam tudo aquilo que a plateia gostaria de ouvir. Ele pega essa ideia exatamente para mostrar ao cristão que, ao contrário disso, ele não deve usar máscaras e fingimentos no seu relacionamento para com seus irmãos. Em outras palavras, meus irmãos, a gente não pode ser falso. O amor do cristão para com seus irmãos não deve ter falsidade. E para você que não sabe o que é falsidade, é você dizer que ama e demonstrar que não ama. Isso é falsidade. É dizer uma coisa e fazer outra completamente diferente. Por isso, o amor cristão não pode possuir máscaras. E nós demonstramos que nós amamos de fato, com autenticidade, sem máscaras, de uma forma realmente verdadeira, quando nós nos tratamos em amor. Quando nós falamos uns com os outros na base do amor, quando pensamos acerca uns dos outros no amor e quando agimos em prol uns dos outros no amor. É assim que nós demonstramos que nós temos um relacionamento que não é baseado na falsidade, no uso de máscaras, é um amor realmente sincero. É nesse sentido, meus irmãos, que o apóstolo Paulo começa exatamente mostrando que nós devemos nos tratar como família. Ele usa uma qualificação do amor para demonstrar isso. O amor fraternal é o amor que indica o amor o relacionamento entre irmãos sanguíneos, irmãos de sangue. Eu não sei se você tem irmãos, mas se um dos seus irmãos precisa de você, você vai. Se ele precisa de fato de você, você pode estar do outro lado de Brasília que você vai, pode estar em outro estado que você vai, você pode estar às vezes em outro país que você dá um jeito de lá socorrer. A família, a gente dá um jeito. Aqueles que são sanguíneos conosco, nós damos um jeito. Não porque nós concordamos em tudo, mas porque nós nos amamos tanto que nós superamos as nossas diferenças, as nossas adversidades. E é justamente esse entendimento do apóstolo Paulo, meus irmãos, para mostrar que esse amor intenso e verdadeiro, ele deve resultar em buscarmos o bem das pessoas que nós dizemos amar. Não adianta nada nós dizermos que amamos a fulano e a ciclano e na primeira oportunidade de demonstrarmos esse amor por Beltrano ou ciclano, nós viramos as costas e fingimos que não é com a gente. Isso é problema para outra pessoa resolver, não é comigo nessa oportunidade. É justamente por isso que o apóstolo Paulo fala que esse desejo pela honra do nosso irmão, pela honra do nosso próximo,
nos capacita a termos uma estima tão elevada, mas tão elevada pelo nosso próximo, que nós cuidamos dele adequadamente, ao invés de abraçarmos o desleixo, ao invés de deixarmos para lá, de qualquer jeito, sem qualquer tipo de esforço da nossa parte. O amor, quando ele é sincero, ele é demonstrado nas pequenas coisas, é demonstrado nas grandes coisas, é demonstrado em todas as coisas, em todas as palavras, em todos os pensamentos, em todas as ações. E é exatamente compreendendo isso que nós somos levados pelo apóstolo Paulo, meus irmãos, a entendermos também que o fervor do Espírito, resultado de um compromisso real com Cristo Jesus, resulta em um tratamento adequado, honrável, adequado para com os nossos irmãos. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós tratamos bem os nossos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais esse compromisso, mais esse sentimento de preciosidade com Deus nos inibe de tratarmos mal, de sermos grosseiros, de sermos rudes, de sermos inconvenientes com as pessoas que fazem parte do mesmo corpo que nós. O amor verdadeiro, no seio cristão, nos constrange a abandonarmos a vontade de jogar tudo para o alto, surtar quando as coisas começam a dar errado, porque nós compreendemos que o amor verdadeiro nos ajuda, nos dá suporte, nos dá ajuda quando nós precisamos. Quando nós pensamos em surtar, pensamos em largar tudo e abandonar tudo, nós somos lembrados e temos uma família na fé, que uma vez sustentados por Cristo Jesus, nos capacita a enfrentarmos as dificuldades e compreendermos que Deus está no controle de todas as coisas. O que o apóstolo Paulo nos fala, meus irmãos, não é que a gente deve enxergar todas as coisas como se não estivesse ocorrendo, não é fechar os olhos e pensar, não vou fingir que não está acontecendo, vou fingir que não existe, que vai dar tudo certo e vai se resolver num passo de mágica. O que o apóstolo Paulo nos ensina é termos tanta fé em Cristo Jesus, para nós enxergarmos a situação além do que ela nos fornece, para não esquecermos do que está acontecendo, mas não nos esquecermos também que Deus está no controle de tudo aquilo que está ocorrendo. Não é imaginar que nada está ocorrendo, mas crer que Deus está no controle de tudo que está ocorrendo em nossas vidas. É nós nos apegarmos não a essa vida efêmera, não aos bens que nós temos nessa vida passageira, mas na segurança que o Deus eterno, imutável, vivo, real, aquele que criou tudo o que existe, está no controle de todas as coisas. E essa compreensão de durabilidade, meus irmãos, é o que nos fortifica, é o que fortifica os nossos corações, para nós olharmos para as dificuldades e permanecermos firmes, confiando que Deus continua cuidando das nossas vidas, seja unicamente através do seu poder, seja através dos nossos irmãos da fé, seja através do Espírito Santo operando em nossos corações. Mesmo em as provações, nós continuamos crendo que Deus permanece no controle de todas as coisas e Deus tem cuidado das nossas vidas, seja em saúde, finanças, relacionamentos, seja em tragédias naturais ou qualquer outro tipo de pandemia que possa surgir. Deus continua cuidando das nossas vidas. E essa compreensão, meus irmãos, é reforçada exatamente pela ideia de que Deus usa a igreja, o corpo de Cristo Jesus, para constantemente nos lembrar disso, que Ele tem cuidado das nossas vidas e que a situação não é tão difícil a ponto de Deus não poder nos cuidar, nos proteger, nos abençoar em meio a ela. Por isso, o amor cristão deve ser com sinceridade. Ame com sinceridade o seu irmão. Não use máscaras, não finja, não utilize-se de algum subterfúgio para demonstrar falsidade dentro do corpo de Cristo. Se você realmente ama a Deus, ame a seu irmão. Se você verdadeiramente ama ao Senhor, demonstre isso, amando e cuidando das pessoas que Deus confia a você. E que a doce presença do Espírito Santo continue fortificando o seu coração e te mostrando que as coisas são difíceis, mas Deus permanece no controle de todas elas. Deus permanece no controle de todas as situações. Como se não bastasse isso, o apóstolo Paulo continua nos versículos 13 a 16, convido você a voltar os seus olhos ao texto. Ele diz o seguinte: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com os que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Meus irmãos, a segunda característica do proceder do amor no cristão é que é um amor empático. O famoso filme Efeito Borboleta, ele tem uma premissa muito importante,
Porque ele explica que a ação de um indivíduo pode afetar toda a humanidade, tanto para o bem quanto para o mal, depende da escolha desse indivíduo. E guardadas as devidas proporções, o que o apóstolo Paulo nos fala aqui é a importância de nós estarmos vivendo essa empatia, o entendimento de nos importarmos de verdade com o nosso próximo. Nunca se falou tanto de empatia e nunca se preocupou tão pouco com o próximo. É alarmante isso, meus irmãos. Nós falamos que temos que nos preocupar uns com os outros, mas nós ignoramos as necessidades, nós ignoramos, na maioria das vezes, o que os nossos irmãos precisam. E é exatamente nesse sentido que o apóstolo Paulo começa nos dizendo para nós compartilharmos as necessidades dos santos. A ideia de compartilhar, no sentido mais lato desse contexto, é de nos ensinar a estarmos tomando ciência e estarmos nos doendo pela dor do nosso irmão. O sentido de compartilhar, meus irmãos, não é de você sair fofocando sobre o que o irmão precisa. O sentido de compartilhar é de você tomar para si, pegar um pedaço para si, um pouco da carga do irmão, para você sentir um pouco da dor dele. É caminhar junto, é sofrer junto, é chorar junto. O compartilhar é se colocar num lugar do outro. É o que nós chamamos de empatia. É entender o problema do outro como se fosse verdadeiramente o seu problema. É considerar a necessidade do outro como a sua necessidade. Esse sentimento de abnegação é um sentimento, meus irmãos, de condescender com o nosso próximo e verdadeiramente nos colocarmos no lugar dele e amarmos de fato ao nosso próximo. É justamente por isso que o apóstolo Paulo, abrangindo esse pensamento e estendendo ele um pouco mais, ele cita algumas áreas onde nós podemos demonstrar esse amor empático, onde nós podemos demonstrar a importância que nós temos para com os outros. Ele começa com a hospitalidade, falando no sentido tanto figurado como no sentido literal. No sentido literal é porque nesse período, no período no qual os cristãos estavam sofrendo a perseguição, que nós já vimos no início, era muito comum em um momento ou outro eles terem que fugir da localidade onde eles estavam. Então eles tinham que se abrigar em algum local. E qual local mais seguro para se abrigar do que na casa das pessoas que sofrem junto com você, daqueles que estão junto com você na caminhada? Por isso o apóstolo Paulo instrui a estarem recebendo os cristãos como se fossem a sua própria família. E no sentido figurado, é porque em meio a essas perseguições, em meio às dificuldades, os cristãos também teriam necessidades de estarem sendo abraçados, de serem confortados, de dizer que vai ficar tudo bem, Deus está no controle. Mesmo que não seja aqui na terra, vai ficar tudo bem. É justamente por isso, meus irmãos, que é importante nós entendermos que o amor empático que o apóstolo Paulo exige de nós é para nos capacitar a vivermos o mesmo sentimento de Cristo Jesus, não visando o que nós vamos ganhar, mas visando o que o nosso próximo, o que o corpo precisa, e nós podemos servir. O corpo de Cristo, meus irmãos, quando vive um amor empático de verdade, ele não se limita de forma alguma somente àqueles que são de dentro. O amor empático verdadeiro, ele não se limita aos irmãos da igreja, mas a toda a comunidade na qual nós estamos inseridos. Não significa que é dever nosso atender a toda a necessidade do mundo, mas o que estiver ao nosso alcance, o que for decoroso, o que for de acordo com o que nós podemos, é dever nosso. Está atendendo a nossa comunidade, está atendendo aquelas pessoas que nos procuram. É esse entendimento de amor tão empático, mas tão profundo, tão intenso, que ele não consegue ser contido, e a vazão dele é para todas as pessoas que estiverem próximas. É isso, meus irmãos, que nós entendemos por empatia no seio da igreja cristã. É isso que nós entendemos de empatia no proceder do cristão. O cristão é instruído a estar tendo empatia, a ponto de não amaldiçoar aqueles que o amaldiçoam, mas abençoar aqueles que o amaldiçoam. É muito complicado isso, meus irmãos, para nós, muito mesmo, principalmente para nós que somos acostumados a estarmos sendo constantemente honrados, aplaudidos. Nós buscamos que as pessoas nos reconheçam, nos elogiem, nos bajulem. Nós não estamos acostumados às pessoas nos criticarem, a serem pedra no nosso sapato. E o apóstolo Paulo explica o seguinte: olha, ao invés de devolver na mesma moeda, você deve abençoar os que te perseguem, os que estão sendo uma pedra no seu sapato. E é por isso, meus irmãos, que quando nós entendemos isso, nós compreendemos que o apóstolo Paulo não está esperando que magicamente, do nada, o cristão acorda: oxa, que maravilha, agora eu não vou mais sofrer, vão me tratar mal e eu vou falar: olha, que maravilha, continuem. O apóstolo Paulo, meus irmãos, não está nos ensinando a vermos a vida com uma facilidade muito grande de tratar o outro bem quando ele não merece. O apóstolo Paulo está nos instruindo a entendermos que, como somos tratados por Deus, devemos tratar o nosso próximo. Observe que o merecimento é apagado, não é na base do merecimento do próximo.
na base do que as pessoas precisam de nós. E aí você pensa, poxa pastor, mas é muito simples isso, o apóstolo Paulo falar, é para chorar com os que choram e rir com os que riem. Isso é moleza. Mas será mesmo? Será que é realmente tão moleza assim chorar com os que choram e rir com os que riem? Você tem facilidade mais de chorar com os que choram ou de rir com os que riem? Pare para pensar. E eu vou te trazer uma situação para você pensar. Eu te conto que eu estou muito triste porque a minha mãe faleceu. E você tinha acabado nesse exato momento de ser contemplado no sorteio do Insta com o carro zerado. Mas zerado mesmo, não tem nem placa ainda. E aí você vai ficar triste mesmo estando feliz? Possivelmente sim, porque é um momento de muita tristeza, né? Nossa, estou muito feliz porque eu ganhei o carro, mas o meu amigo perdeu a mãe dele. Estou muito triste com isso. Agora inverta. Você está muito triste porque a sua mãe acabou de falecer. E eu chego para você e falo, acabei de ganhar um sorteio no carro zerado. Com a sua tristeza, você vai conseguir ficar feliz comigo? Eu acho que não. É justamente por isso que o apóstolo Paulo nos fala, meus irmãos, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram na mesma intensidade. É nós termos o mesmo sentimento. É nós ficarmos realmente chateados, tristes. É ficarmos realmente muito tristes com os que estão tristes e muito felizes com aqueles que são felizes, na mesma intensidade, e depende da situação. Por isso, meus irmãos, é muito importante nós entendermos o ponto do texto. É sobre essa dificuldade que ele nos fala, a dificuldade de nós sermos empáticos verdadeiramente. Não é fingir que você se importa, é se importar de verdade com o seu próximo, é se importar de verdade com o seu irmão de igreja, é se importar de verdade com aquele que faz parte do mesmo corpo que você faz. É esse o objetivo do versículo número 16, nos ensinar a não alimentarmos nenhum sentimento de superioridade, de nenhuma natureza, nos ensinar a pensarmos que somos iguais uns aos outros, e que a dor do meu irmão é a minha dor, e a alegria do meu irmão é a minha alegria, na mesma intensidade. A sua demonstração de amor empático, meu irmão, pode mudar muito a vida de alguém ao seu redor. Você demonstrar realmente que se importa com alguém pode mudar muito a vida dessa pessoa. Por isso, sempre que você tiver a oportunidade, viva para a glória de Deus, servir as pessoas ao seu redor. E nem sempre é materialmente. Um bom dia, um oi, um vamos conversar, um abraço. Muitas vezes resolve mais do que todo o dinheiro que você pudesse dar a essa pessoa. Por isso, sejamos empáticos, sejamos sinceros, procuremos viver para a glória de Deus. E continuando, nos versículos 17 a 21 agora, convido você a voltar os seus olhos ao texto, nos diz o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A terceira e última característica do procedimento cristão em amor é um amor misericordioso. Quando criança, eu tinha, volta e meia, algum tipo de dificuldade com um amigo, com um parente, às vezes com os meus irmãos, e a gente jurava de Belém, nunca mais ia conversar, e que não queria papo nunca mais. Jurava de dedinho, ó, nunca mais vou falar com você. Você pode imaginar que não durava meia hora, a gente já estava brincando junto, né? Porque a necessidade de companhia era maior do que o orgulho. A criança não tem muito esse negócio de orgulho. E é justamente nesse sentido, meus irmãos, que nós somos instruídos a estarmos entendendo que o amor cristão, ele deve ser totalmente identificado através da complacência e da misericórdia. Nós devemos constantemente demonstrarmos que nós nos importamos com a dificuldade do outro e sermos misericordiosos com as pessoas ao nosso redor. A ideia, para você entender melhor, é de você não devolver o mal com o mal. Isso é bem complicado para a gente, porque a gente se sente no direito, né? Ah, mas se me machucou, eu tenho que ir lá e machucar 2 vezes, para ficar quite, para morrer o assunto. O apóstolo Paulo nos ensina que, na verdade, se possível, a gente deve tomar o prejuízo. Ele não está dizendo, preste bastante atenção, ele não está dizendo que você deve ser saco de pancada dos outros. Ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo que, na medida do possível, se você puder, evite atritos.
evite romper relacionamentos, evite realmente trazer prejuízo a outra pessoa. Se você pode tomar o dano, tome, e não leve esse dano a outra pessoa. Isso é demonstrar misericórdia, meu irmão. Se você ainda não sabe, misericórdia é você não dar o que a pessoa merece. Isso que é misericórdia, é o que Deus faz conosco. Não nos dá o que nós merecemos. Todos nós merecemos o inferno. E mesmo assim, em misericórdia, Deus não tem nos dado a punição eterna. E através de Cristo Jesus, da graça em Cristo Jesus, Ele nos deu a salvação. É por isso que o apóstolo Paulo, além de compreender dessa forma, ele abrange o seu entendimento para nos incentivar a estarmos edificando as pessoas ao nosso redor. O sentido, meus irmãos, é de nós constrangermos as pessoas com a nossa amabilidade, honestidade e mansidão. É as pessoas verem a forma como nós nos portamos e terem sede e fome de justiça, porque nós nos portamos como pessoas que servem não a homens, mas a Deus. A instrução não é para você ser saco de pancada, mas é para você, na medida do possível, evitar devolver o mal com o mal. Não sei se você já parou para pensar, mas quando a gente olha os versículos que nós acabamos de ler, no versículo 18, ele começa com a conjunção condicional se, ou seja, não é sempre, é se. Se depender de vós, ele faz com todos os homens. Em algumas situações, meus irmãos, não tem como nós termos paz com os homens. Não tem como. E é justamente por isso que o apóstolo Paulo nos instrui que, se der, tenha paz. Se não, através da instrução do Espírito Santo, haja para resolver da maneira mais simples possível a confusão, o atrito, a adversidade. Porque, meus irmãos, em situações complicadas que hoje nós vivemos constantemente, o cristão não deve se calar, não deve se omitir, mesmo que isso gere algum tipo de constrangimento para as outras pessoas. Em questões como aborto, homossexualismo, pedofilia, abusos físicos, emocionais e tantas outras coisas. O cristão não deve se omitir de forma alguma. Você não deve fingir que não é problema seu, principalmente se você estiver envolvido, porque quem cala consente e coaduna com o erro do outro. Nós precisamos, meus irmãos, sempre entendermos que nós não fomos chamados para compactuar com os pecados dos outros, não fomos chamados para estarmos aplaudindo e incentivando as pessoas que estão no erro. Nós somos chamados para sermos sal e luz no mundo. Ao invés de compactuarmos e incentivarmos, nós somos chamados para destacarmos os erros das pessoas, através do nosso proceder, através das nossas vidas. É por isso que nós não devemos nos calar de forma alguma diante desses erros. E aí você me pergunta, mas como que a gente vai combater os excessos dos nossos adversários? Como que a gente realmente vamos nos portar diante das pessoas que estão fazendo essas coisas? O apóstolo Paulo nos responde de forma bem clara nos versículos 19 e 20. Observe: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é quem atribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que nós temos aqui, meus irmãos, é um entendimento do apóstolo Paulo nos incentivando a nós estarmos entendendo de uma vez por todas que a vingança não pertence ao cristão. Se você ainda não entendeu, você não deve se vingar do seu próximo. Ah, pastor, mas vou deixar a outra pessoa pisar em mim de todas as formas? Tem como você resolver sem se vingar. Tenho certeza que tem como você resolver a situação sem se vingar. O que acontece é que em todo esse capítulo, o que está sendo combatido não é o mal essencial. O que tem sido combatido é o mal gerado em nossos corações, o que nos faz desejarmos com muita ardência a proeminência pessoal. É o que a gente chama, de uma maneira mais simples, de orgulho. O que o apóstolo Paulo está combatendo é o orgulho no seio cristão. Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, que nós acabamos de ler nessa noite, nós somos ensinados acerca da importância do perdão. E aqui nós somos ensinados pelo apóstolo Paulo a respeito da consequência da ausência do perdão, que é um desejo muito grande de vingança, de retaliação, de algum tipo de retribuição. É por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo explica: olha, o cristão não deve se vingar daqueles que o odeiam. E isso fica bem claro quando ele diz que nós não devemos odiar as pessoas, isso é bem claro. Mas não devemos também tratarmos mal os que nos odeiam, ou buscarmos de alguma forma cultivar a vingança em nossos corações, desejando que a pessoa fure o pneu do carro, que ela tropece, machuque, que de alguma forma a unha dela quebre, que o cabelo dela caia e por aí vai. A gente não pode de forma alguma desejar esse tipo de coisa. Parece engraçado, mas para para pensar. Na escola, eu tinha um amigo muito próximo, o nome dele era Pedro Henrique também, por que pareça, Pedro Henrique Vaz Barbosa.
O Pedro e eu, nós tínhamos uma brincadeira muito interessante, mas muito boba. Era a seguinte: se eu riscasse o caderno do Pedro, ele ia lá e riscava o meu. Mas era assim, se eu risquei 1 centímetro, ele não ia riscar 1 centímetro. Ele queria riscar 2, então 2 centímetros. Automaticamente o que eu pensava? Poxa, ele riscou meu caderno, 2 centímetros, 3 centímetros no dele. E aí ele ia no meu 4, eu 5 no dele, ele 6 no meu, 7 no dele. Até quando nós parávamos e pensávamos, poxa, mas que trem sem sentido, né? Bora parar com isso. Beleza, vamos parar com isso. Só que tinha um problema. Se o meu caderno foi o último a ser riscado, eu ficava assim, poxa, mas o meu foi por último, né? Nossa, mas quando ele vacilar, eu vou lá e vou dar uma riscada, ele vai ver. Essa folha é curtinha, vou arrancar a folha. O apóstolo Paulo está falando exatamente sobre isso, meus irmãos, sobre nós não alimentarmos o desejo de vingança em nossos corações. Ele está sendo bem claro, não se vingue, mas não alimente no seu coração o desejo de vingança, o desejo de prejudicar a vida do seu irmão, a vida do seu próximo. De forma alguma abraça o desejo de fazer com que ele se dê mal. Isso abrange, meus irmãos, não apenas riscar o caderno, abrange muitas e muitas coisas. Abrange, nós entendemos que não devemos falar poucas e boas para o outro só para aliviar o nosso coração. Significa que a gente não deve de forma alguma procurar a justiça civil, a justiça dos homens, apenas para mostrar que a gente está certo e a gente que manda. Significa que nós não devemos de forma alguma negar a ajuda a quem nos prejudicou em algum momento só para mostrar que a gente é superior e muito, no sentido de ser mais ruim que a pessoa. Significa, meus irmãos, que nós devemos a cada dia entendermos que nós devemos dar lugar à ira, mas a ira de Deus, no entendimento de que no momento certo Deus vai julgar essas pessoas. No momento adequado, Deus irá retribuir essas pessoas. E não podemos de forma alguma em nossos corações ficar assim: Deus, leva fulano. Deus, pesa a mão no ciclano. Deus, você não está vendo? Faz alguma coisa de mal com esse fulano, esse ciclano, esse beltrano, a pessoa A, B, C e X e lá vai pedrada. Nós devemos, meus irmãos, ao contrário disso, ao invés de nos vingarmos, devemos clamar ardentemente pela conversão do nosso próximo. Misericórdia é isso, não dar ao outro o que ele merece. Dessa forma, o que o apóstolo Paulo nos recomenda, meus irmãos, é que aos nossos inimigos, não aos que nós odiamos, porque é errado odiar, mas aqueles que nos odeiam, nós tratarmos bem, nós estamos constantemente direcionando atos de bondade, para que através do nosso proceder adequado, a pessoa realmente se sinta realmente constrangido a mudar, ou se sinta muito atormentado pela estratégia dele a não dar certo. Porque se você ainda não percebeu, quando a pessoa faz alguma coisa de ruim com você, o que ela espera é que você vá lá em cima dela e fale um monte de coisa. Se você não faz nada, adivinha? Não deu certo. A pessoa fica chateada, fica tristinha, fica realmente revoltada, porque não deu certo. Quando nós fazemos o que eles esperam, nós não estamos surpreendendo, nós estamos atendendo às expectativas deles. É por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo de número 21, não deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mais uma vez eu digo, não significa ser saco de pancada dos outros, mas na medida do possível, meus irmãos, através do nosso bom proceder, usemos as nossas vidas para alcançarmos as outras vidas, combatendo nossa ira e toda sorte de perversidade. Não deixemos o mal vencer em nosso meio, não permitamos que o mal vença em nossos corações, mas ao contrário, que nós nos portemos de um modo a declararmos ao mundo que importa muito mais satisfazermos a Deus do que o desejo de ira e de vingança em nossos corações. Portanto, meus queridos, deixe a vingança para o Senhor, pois no dia do juízo, aqueles que permanecerem como inimigos do Senhor, esses serão duramente castigados e experimentarão o que é não receber a misericórdia de Deus, experimentarão a punição eterna do nosso Senhor. Se você ainda não entendeu, ser cristão não é fácil, mas não é mesmo. Temos que negar a nós mesmos para agradarmos a Deus, para vivermos da forma que agrada a Deus. Assim como nós aprendemos no Exórdio, na história do Capitão Planeta, sem amor, meus irmãos, nós somos apenas um clube. Somos várias pessoas reunidas para se satisfazer. Com amor verdadeiro, nós estamos reunidos para a glória de Deus, tanto no culto a Ele, como na propagação do Evangelho que alcança outras pessoas. Este amor ele deve ser sincero, para que através dessa franqueza, da autenticidade das nossas vidas, o mundo saiba que foi o Pai que nos enviou, que nós não somos uma comunidade que visa apenas satisfazer o nosso ego, mas satisfazermos a Deus. Se você não curte a pirataria, meu irmão, se você não curte produtos piratas, pare de piratear o amor de Deus, pare de piratear o amor no corpo de Cristo Jesus. Não finja, não use algo falsificado, algo falso.
viva em autenticidade, pois o nosso Salvador, nós somos capacitados verdadeiramente a sentir a dor um do outro, a alegria um do outro, a nos unirmos verdadeiramente em amor. Não importa as suas preferências. Se você pertence a Cristo, prefira agradá-lo, sendo empático com o seu irmão, sentindo a dor e a alegria do seu irmão. Pois a empatia verdadeira nos conduz à misericórdia. Se você pertence a Cristo, com boa ferramenta que você é, não escolha onde, quando e como ser usado. Apenas diga: eis-me aqui, usa-me a mim, quando Deus quiser, da forma que Deus quiser, como Deus quiser. E com amor verdadeiro, Cristo nos constrange a vivermos de um modo digno da nossa salvação, tanto com os que são de dentro, que compartilham da mesma fé que nós, cada um de nós, como também com todas as pessoas fora da nossa comunidade, mostrando a todos que nós vivemos não para a nossa satisfação, mas para a honra e glória do nosso Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, quero orar por você nesse instante. E se você guarda no seu coração alguma mágoa com alguém, se você tem alguma dificuldade de perdão, se alguém te tratou mal e você tem acumulado no seu coração um desejo de retaliação, de vingança, enquanto eu estiver orando, peça a Deus para ligar o seu coração, para te mostrar que assim como você foi perdoado, você deve perdoar o seu próximo. Oremos. Santíssimo Deus, bondoso, poderoso Pai, nós oramos a Ti nessa noite. Oramos, ó Pai, após a explicação da Sua palavra. E o que nós pedimos, o que nós clamamos, ó Pai, é para que o Senhor, nesse instante, haja em nossos corações. Que o Seu Santo Espírito, ó Pai, nos transforme, para que verdadeiramente nós possamos entender que a sinceridade é uma marca indispensável para nós agradarmos ao Senhor. Que nós não finjamos o amor uns com os outros, ó Pai, que as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos sejam carregados deste amor verdadeiro, para que o mundo saiba que nós vivemos para agradarmos ao Senhor. Que a cada dia nós possamos verdadeiramente sentir a dor uns dos outros, a alegria uns dos outros, caminhar juntos, ó Pai, para a glória do Senhor. Que a empatia seja uma marca que as pessoas vejam de longe na Igreja Presbiteriana das Palmeiras, Pai. Que nós, enquanto Igreja do Senhor, vivamos para a Sua glória, para a Sua satisfação, e não para nós mesmos, ó Pai. E que de fato e de verdade, a cada dia, o amor misericordioso nos ajude a passarmos por cima das dificuldades, ó Pai, que muitas vezes nos afastam, nos lembrando que nós vivemos para o Senhor, e unicamente para o Senhor. Se há nesse momento, nessa noite, ó Pai, nessa igreja, alguém que tem um coração duro, machucado, o coração com reservas com alguém, ó Pai, nessa noite nós clamamos, trata esse coração, ó Pai. Capacite o seu servo, capacite a sua serva a verdadeiramente entender que a vida dessa pessoa pertence ao Senhor, e como o Senhor deseja, onde o Senhor deseja, e quando o Senhor deseja, essa pessoa deve estar pronta para servir ao Senhor. Nos capacite a vivermos sem desejarmos aplausos, sem desejarmos reconhecimento, sem desejarmos de alguma forma, ó Pai, que os holofotes estejam sobre nós, mas que através do nosso proceder humilde, o Seu nome seja glorificado, o Seu Evangelho seja pregado e mais almas sejam alcançadas para a glória do Senhor. Nos capacite a vivermos assim para o Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe hoje e para todo sempre. Amém.